meu nome é Salatiel, eu vou falar sobre a União Soviética. Então, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou simplesmente União Soviética, foi um estado socialista localizado na Eurásia que existiu entre 1922 e 1991. E a sua capital era Moscou. Então, a União Soviética foi um dos países que representou o bloco comunista no mundo a partir de 1922 e combateu a polaridade capitalista em 1991. Agora vamos falar um pouco sobre a CEI, então, Comunidade dos Estados Independentes. Em dezembro de 91, poucos meses depois do fim da União Soviética, foi assinado um acordo proposto pela Rússia chamado de Acordo de Alma-Ata, que propunha a formação dessa comunidade dos Estados Independentes. E tipo uma espécie de bloco econômico, né? E essa proposta foi aceita por 12 repúblicas, mas a União Soviética era composta por 15 repúblicas. Então, quem vai ficar de fora da chamada são as chamadas repúblicas bálticas, no caso, Estônia, Letônia e Lituânia. Então, a ideia principal da CEI era favorecer trocas econômicas nesses países e para criar projetos de acordo de desenvolvimento mútuo. A estrutura da CEI. A CEI, Comunidade de Estado Independente, ela foi criada em 1991, após a degradação da União Soviética. Seus países integrantes são Armênia, Belarus, Cazaquistão, Federação Russa e Moldávia. A sede da Comunidade de Estados Independentes está localizada em Minsk, capital de Belarus. Sua estrutura administrativa contém 2 conselhos, onde um é formado pelos chefes de governo e o outro pelos chefes de Estado. E suas reuniões acontecem de 3 em 3 meses. A estrutura da CEI, ela foi criada com o intuito de ocupar o espaço deixado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, pois o país apresentava uma grande dependência de laços gerados durante a União Soviética. Do Império Russo à União Soviética. A partir da segunda metade do século XIX, a industrialização começou a provocar significativas transformações na sociedade russa, principalmente na parte europeia. A principal mudança foi o surgimento numeroso de operariado, trabalhadores das fábricas localizadas em São Petersburgo e em Moscou. Eles usavam vários recursos naturais existentes na sua região, como carvão, petróleo e etc. No começo do século XX, em 1905, o governo russo entrou em guerra com o Japão pelo poder da Manchúria, provocando a revolta de milhares de pessoas, pois a Rússia já enfrentava sérios problemas internos com a diminuição da produção agrícola. Ao longo desse período, que se prolongou até 1991, a sociedade soviética enfrentou profundas crises que causaram danos consideráveis à sua economia. Em 1991, a produção industrial russa tinha caído para menos de 20%. Apesar desses problemas, o Partido Comunista se impôs como um grande vitorioso, pois ele tinha derrotado todas as oposições que haviam surgido. Então, já na condição de partido único e responsável pelo governo, ele decidiu promulgar a primeira Constituição russa em 1922, que o nome do país seria União das Repúblicas Socialistas e Soviéticas. Sobre um dos episódios mais importantes do final do século XX, o fim da União Soviética. O fim da União Soviética ocorreu em setembro de 1991. Em setembro de 1991 foi assinado o Acordo de Minsk, onde foi decretado o fim da União Soviética. A União Soviética, onde era um país, foi dividida entre 15 repúblicas.
E nessas 15 repúblicas está a Rússia, uma das mais importantes. Parte assim que eu entendi, alguns dos motivos mais importantes para o fim da União Soviética foi a concentração do poder, a pobreza do povo, as diferenças de qualidade de vida entre os cidadãos da União Soviética e os do bloco capitalista, e a crise desencadeada pelo modelo econômico que impunha a população a viver sob a escassez de muitos bens de consumo. Pelo que entendi, essas foram uma das causas mais importantes para o fim da União Soviética. Olá pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre a Rússia. A Rússia é um país localizado no norte da Eurásia com 17.075.400 km². É o país com maior área do planeta e o nono país mais populoso com 142 milhões de habitantes. Outro fator importante a ser mencionado é a baixa taxa de natalidade que o país vem enfrentando. Além disso, a economia foi melhor no passado, hoje em dia só é razoável ou mediana. O país estabeleceu poder e influência em todo o mundo desde os tempos do Império Russo, entre 1721 e 1917, até se tornar a maior e principal república constituinte da URSS. A Rússia é a sexta maior economia do mundo e o quinto maior orçamento militar.